Cristianismo Rosa Cruz, o mundo do desejo. Como o mundo físico, este reino da natureza se compõe de 7 regiões que dividem a matéria consoante sua relativa densidade e outras qualidades. A matéria que nos referimos aqui é algo muito diferente daquela que existe no mundo físico, e a diferença é muito difícil de descrever, porque toda a nossa linguagem foi estruturada em referência ao mundo dos sentidos. Deste modo, o melhor a fazer é dar uma ideia aproximada por comparação de semelhança. Em primeiro lugar, ainda que a matéria de desejo seja um grau menos densa do que a matéria física, não é de modo nenhum matéria física mais sutil. É verdade que o átomo último de todas as formas físicas é o mesmo, que a montanha e a flor de maio, o rato e o homem, todos são formados pela mesma categoria de átomos. Mas apesar disso, nunca se diz que o rato é um grau mais sutil que a montanha. Idêntica diferença encerra o enunciado da densidade relativa das duas classes de matéria, a qual sujeita uma lei que são inoperantes na outra. A matéria de desejos é particularmente caracterizada pela facilidade com que pode ser moldada nas mais diferentes formas e pela capacidade de mudar uma forma a outra. Plasticidade está muito longe de ser um termo adequado para esta qualidade. Além disso, a matéria de desejos é também um manancial de luz e cores cintilantes de tal brilho e fulgor que as nossas mais belas cores e os nossos mais gloriosos crepúsculos chegam, por comparação, a parecerem inexpressivos e sem vida. Foi esta deslumbrante luminosidade que levou os alquimistas medievais a chamarem-na de astral, relativo a astro, estrela. Embora ele nada tenha a ver com as estrelas, pode-se ter uma pálida ideia dessa iridescência tomando-se uma concha de nácar e observando-se a variedade de cores mutáveis que ela exibe quando exposta à luz do sol e sob ligeiros movimentos. Para que possamos entender razoavelmente o mundo do desejo, devemos compreender que ele é o mundo do sentimento, dos desejos e das emoções. Assim como os nossos ossos, sangue e carne são formados de matéria química, igualmente nossos desejos e emoções são formados de matéria do mundo do desejo. E do mesmo modo que os nossos corpos densos estão sujeitos à gravidade e a outras leis físicas, assim também nossos desejos, etc., estão sujeitos a duas grandes forças do mundo do desejo: atração e repulsão. A força repulsiva predomina nas 3 regiões inferiores ou mais densas. A força de atração predomina exclusiva nas 3 regiões superiores em que a matéria é mais sutil, mas também se acha presente em certo grau nas 3 regiões inferiores, onde se opõe à força de repulsão. A região central é a região do sentimento. Aqui o interesse ou a indiferença por algum objeto ou ideia rompe o equilíbrio em favor de uma das forças, a atração ou repulsão, que impele o objeto ou ideia geratriz do sentimento às 3 regiões superiores, ou às 3 inferiores, ou ainda, conforme o caso, expulsam-nos de nossas vidas. Uma ilustração demonstrará esse princípio, e também como esses sentimentos gêmeos são as molas mestras que acionam o mundo, mediante as forças gêmeas. O animal e o homem têm ambos um corpo de desejos, achando-se, portanto, sob o domínio desses 2 sentimentos e dessas 2 forças. Uma tigresa na selva olhará de passagem para um naco de pão com indiferença, mas sentir-se-á interessada pelo dono do pão. Seu interesse despertará a força de atração, e aí tentará matá-lo. Esse ato destrutivo, contudo, não seria um fim nem um objetivo, mas tão somente um passo necessário ao animal rumo à digestão. Se essa mesma fera de tocaia visse outra tentando atacar o animalzinho que ela já tem como sua presa, isso também despertaria nela o sentimento de interesse. Mas neste caso, o interesse despertaria a força de repulsão e haveria uma luta. A destruição do seu adversário seria então um fim em si mesmo.
No caso acima e naqueles em que os fatores são os desejos animais do homem, as forças gêmeas e os sentimentos gêmeos atuam analogamente. Mas há uma diferença de composição entre o corpo de desejos do homem e do animal. O corpo de desejos do animal é composto somente de matéria das 4 regiões inferiores do mundo do desejo. Daí ele ser incapaz de outro sentimento além do desejo animal de alimento, abrigo, etc. Um santo sentiria o mais profundo remorso por lhe escapar uma palavra colérica. A tigresa conserva-se imperturbável ante o sentimento de certo auto-errado, ainda que mate todos os dias. A razão é que o corpo de desejos do homem é composto de matéria de todas as 7 regiões do mundo do desejo, de modo que é capaz de ter sentimentos mais elevados que o animal. Outra ilustração esclarecerá este ponto. 3 homens vão andando por uma estrada. Avistam a certa altura um cão doente, coberto de feridas, sofrendo evidentemente intensas dores e fome. Isso é bastante evidente para os 3 homens. É o testemunho dos seus sentidos. Agora vem o sentimento. Um deles sente indiferença para com o animal e segue em frente sem mais olhá-lo, abandonando o cão ao seu destino. O mesmo não se dá com os outros 2. Ambos se interessam e se detêm, mas o sentimento de interesse manifesta-se diferentemente em cada um. O interesse em um deles é de simpatia, de ajuda, impelindo-o a cuidar do infeliz animal, a fazer algo para amenizar suas dores e restaurar-lhe a saúde. Neste homem, o sentimento de interesse despertou a força de atração. O interesse do outro homem é de natureza oposta. Este vê apenas um objeto repugnante, que ofende o seu senso estético, e deseja então livrar-se a si e ao mundo de tal pestilência o mais depressa possível. Entende que o animal deve ser morto e enterrado imediatamente. Nele o sentimento de interesse despertou a destrutiva força de repulsão. Vemos assim que toda ação ou refreamento desta, que é ação negativa, deve-se aos sentimentos gêmeos, interesse, que põe em ação as forças gêmeas de atração e repulsão e indiferença, que simplesmente corta nossa relação com o objeto ou ideia aos quais se dirige. Se nosso interesse por um objeto ou ideia desperta a repulsão, naturalmente isso nos leva a algum esforço para expulsá-los de nossas vidas. Mas, conforme já explicado, há uma grande diferença entre a ação da força de repulsão e o sentimento de indiferença. Vemos, pois, que um corpo denso, constituído de substância inerte da região química, animado e vitalizado por um corpo vital, composto de éteres da região etérica, recebe do corpo de desejos o incentivo para a ação. Incentivo esse que os animais obedecem irrestritamente, mas que o homem pode reprimir em decorrência de outro fator, a razão, que muitas vezes leva-o ao agir contrariamente ao desejo. Se não houvesse outros mundos além do mundo físico e mundo de desejo, esse fator não existiria. Poderiam existir os minerais, os vegetais e os animais, mas o homem, um ser racional e pensante, seria uma impossibilidade na natureza.